Ao vivo? Ao vivo e a cores, de volta, de boa na lagoa. Deixa eu ver aqui. Galerinha de Canavieira, galera de Baixa Grande do Ribeiro. Vai colocando mais os polos aí, Renan, pra eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver mais quem está aos vivos. Cajazeiras, alô galera de Cajazeiras, de Colônia do Gurgueia, de Francisco Aires, Santa Luz, São Gonçalo, aqui pertinho da capital. Acho que daqui para São Gonçalo dá uns 120 quilômetros, mais ou menos. 120 km. Alô, Pajeú do Pi. De boa, na Lagoinha, galerinha. Estamos vendo a temática da escravidão no Brasil. Já vimos o iniciozinho, por que os índios foram escravizados e depois por que deixaram gradativamente de ser escravizados. Aí lembrar, ó, que na escravidão moderna, no continente africano, já havia uma espécie de comércio de escravos. Ele já era realizado, olha, desde a Idade Média pelos árabes. De novo, desde a Idade Média pelos árabes. Você vai ver já já para quais regiões que os árabes vendiam os africanos escravizados. De boa? Mas aí os portugueses vão dominar as praças de cá. Eu vou desenhar um continente africano, ó. O continente africano, velho. Fiz quase do mesmo jeitinho, velho. Ó, essa parte aqui vai ser de domínio dos árabes. Eles já haviam dominado por causa do Islã. E as praças portuguesas serão essas daqui, ó. Aqui está Angola, aqui está Moçambique, aqui está a Costa da Mina. Eram as áreas fornecedoras dos portugueses, que não eram só os portugueses. Repetindo, não eram apenas os portugueses. Havia também ingleses e holandeses. E olha a curiosidade que essa semana eu vi uma reportagem de que a Holanda vai fazer um fundo para reparar os países africanos por causa da Companhia do Comércio das Índias, que era atuante no tráfico de escravos, uma empresa holandesa. Eu vi essa semana que a Holanda vai buscar fazer uma reparação pelos danos causados aos povos africanos por causa do tráfico negreiro. Além dos portugueses, os ingleses, os holandas, enquanto tiver o tráfico de escravos, vai estar viva a escravidão negra na América. Enquanto tiver esse abastecimento, galerinha, vai ter escravidão aqui. De boa? Então, faça o print dessa parte aí que eu acho ela deveras importante, galerinha. Primeiro, lembrar que já havia escravidão no continente africano. E como o lucro vai potencializar esse comércio. Beleza, vamos lá. Olha aí na África, povos africanos em disputa. Veja que alguns usam o turbante oriundo do islamismo, usam a mortalha, essa túnica oriunda do islamismo. Alguns povos africanos se converteram ao Islã, os árabes. Notadamente, olha, nós tínhamos uma escravidão na África, mas era um pouco diferente, era uma escravidão ou por dívidas, ou de guerras tribais, ou de rivalidades entre as próprias tribos étnicas, utilizadas nos sacrifícios humanos, mas no geral, os escravizados tinham um caráter doméstico, ou então para trabalhar nas minas.
doméstico ou nas minas. Então não havia aquela conotação de lucrozão, de ganhar muito real. Não havia aquela concepção de muito dinheiro do tráfico de escravos. Já havia escravismo na África? Já, notadamente já. Ele não vai ser potencializado pelos africanos, ele vai ser potencializado pelos europeus. Perfeitinho? Faça o print dessa parte aí, galerinha, que às vezes os livros não trazem. Você deve lembrar que no continente africano já havia escravidão. Não vai ser do tamanho que vai ser depois aqui. Ah. Ok, Dom Renan, obrigado. Por vezes, aqueles africanos que assumem a escravidão africana, feita pelos africanos, tendem a avançar com a ideia de que foi uma escravidão diferente, doméstica e não mercantil, deixando subentendido que seria uma escravidão familiar, moderada, quase acolhedora. O escravo não era uma mercadoria, mas um braço a mais na colheita, na pecuária, na mineração ou na caça, ou, às vezes, um guerreiro a mais. Era a escravidão no continente africano, que, mais uma vez, já havia antes da chegada do europeu, antes da chegada do Portuga. De boa? Olha aí, imagens, guerreiros africanos comandando tropas, conduzindo escravizados. E olhe esse mapazinho, galerinha, como você vai ver esse comércio sendo realizado pelos árabes. Prisioneiros capturados nas guerras santas que expandiam o Islã no norte da África, levavam pelo Golfo Pérsico, eram vendidos e usados como escravos. Então, por 3 períodos, durante vários períodos, vários impérios africanos forneceram esse contingente de escravizados. Forneceram esse contingente de escravizados. Minha que é a cidade de Meca, ó. Meca. Vou botar o símbolo do Islã, ó. É aqui as Arábias. E você está vendo que parte das setas vai para o Golfo Pérsico, vem pelo Mar Vermelho e o Mediterrâneo. E esse comércio era realizado pelos árabes. Pelos árabes. Notadamente, esse comércio aqui vai ser feito por portugueses, ingleses e holandeses. Olha aí os árabes, galerinha, fazendo o peso do pagamento pelos escravos. Olha, deu para ver a indumentária árabe? Veja mais outra imagem de povos africanos convertidos ao Islã e de árabes, olha, conduzindo africanos como mão de obra escravizada. Aí você tem a setazinha que eu mostrei agora há pouco para lá, olha, tchan, 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 e essa setazinha que vai resultar na mão de obra ser grande também para cá, beleza? Tá aí, à medida que a gente vai expandir a atividade do açúcar, vamos precisar de mão de obra e vai haver a captura de escravos para enviar para o Brasil, para as Américas, de boa? Tio, nós vamos ter uma grande revolta liderada por escravos de origem africana que eram seguidores do Islão. Era a chamada revolta dos malês. Os malês eram seguidores do islamismo.
Basicamente, Salvador recebia grande quantidade de escravizados de várias regiões do continente africano, Figueiras. Sudaneses, bantos, de outras etnias não identificadas. E parte deles, eles eram principalmente do norte da África, seguidores do Islã. Deixa eu ver se eu acho um mapazinho aqui, ó. Se você pegar essa região centro-norte do continente africano, ela é uma região que foi mais, vamos dizer, alvo de uma conversão feita pelos árabes, pelo Islão. O grande império de Songhai aqui, Timbuktu, a grande Universidade de Timbuktu, havia se convertido ao Islão. Então, parte dessa população que vem da área centro-norte do continente africano, ela vai ser seguidora do Islão, os Malê, que era a denominação, e vai deixar em Salvador aquela tradição que ainda hoje tem nos carnavais, usar a mortalha, né? Os abadás. E parte considerável deles eram sudaneses. Parte considerável deles eram sudaneses, bantos, mas ao sul, olha. Bantos vão ser convertidos ao catolicismo. Vamos para o tráfico. Olha o tráfico. Deu para ver o mapa, o navio negreiro aí, ó. Deu para ver o navio negreiro? Veja como é que vinham acomodados os escravizados da África para cá. Como dizia o Luiz Gonzaga na música, igual nego empareado, como ele faz o relato da sanfona e dos 18 baixos, né? Que ele tem lá na sanfona dele. Os navios negreiros recebiam os nomes, que eram nomes, vamos dizer assim, eram nomes que a gente poderia dizer que eram verdadeiramente, eram a sátira. Era curtir, olha o nome do navio negreiro, Amável Donzela. O cara está sendo trazido da África para cá num navio chamado Caridade. A única coisa que não havia no tráfico era a caridade. Brinquedo dos meninos, só se fosse os meninos da Europa. Feliz destino. Rapaz, o cara está saindo da terra natal dele, do seio da família, das tradições deles, e está indo para ser escravo, sofrer, morrer. E o nome do navio é Feliz Destino. Feliz dias a pobrezinhos. Olha a interpretação que você tem dos navios negreiros. Parece que está curtindo com os escravizados. Olha o nome, Boa Intenção. É o nome do navio negreiro. Trouxe milhares de escravos da África para cá. Regeneradora. É a Princesa Isabel, viu? É a Princesa Isabel. Regeneradora. Absurdo. Parecia que estava curtindo com os escravizados que estão saindo de lá para cá. Nos navios que você lembra. Os navios eram chamados tumbeiros. Porque no início a mortandade era muito alta de lá para cá. Como você está vendo nesse escravo morto que está sendo içado ao convés para ser jogado ao mar. A dor da escravidão não era só ser arrancado da sua terra natal. O transporte, a travessia era muito dolorosa. Navios tumbeiros. De boa? Fosse lá no interior, estava curtindo com os negros. Estava curtindo com os negros. E aí, finalmente, nós estamos chegando no Brasil. Notadamente, você está vendo as várias áreas em que os negros vão ser utilizados como mão de obra escrava até acabar o tráfico negreiros. As rotas internas e externas do tráfico. O tráfico só acabou em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz, que era ministro da Justiça do Dom Pedro II. Eusébio de Queiroz. Então, vamos botar 300 anos, nós tivemos o fornecimento constante de africanos de lá para cá, galerinha. Constante, olha aí, ó. Das primeiras levas até a chegada da família real e depois até a independência do Brasil e depois no segundo reinado. Para as áreas produtoras do café, para as áreas da mineração,
para as áreas criadoras de gado, para as áreas produtoras de algodão, para colheita e coleta dos produtos no Vale Amazônico, várias atividades utilizando a mão de obra dos escravizados. Vamos lá para a África. Olha, a escravidão moderna teve a presença de chefes tribais africanos. Deixa eu botar aqui, ó. Eram os sobas africanos. 2. O escravo está sendo transformado numa mercadoria, porque a ideia do cara que está fazendo o comércio é buscar o lucro, é vantagens econômicas. Então, estou colocando na aula de hoje para você ver como a escravidão vai ter muita relação com o capitalismo, com o lucro do real, do din-din, a lógica do capital. Geralmente ficava um agente europeu fazendo negociação com os chefes africanos, geralmente fazendo troca ou por cachaça, ou por tecidos. Cavalos eram muito apreciados pelos chefes africanos. Armas de fogo eram muito apreciadas pelos chefes africanos. Mas o comércio é muito lucrativo. Haja vista que era pago uma grande quantidade de negros como forma de pagamento. E aí, claro, produção e lucro vão caminhar juntos no escravismo aqui no Brasil. De novo, produtividade do escravo, sinônimo de lucro, vão caminhar juntos aqui nessa terra tupiniquim. De boa? Aqui é um agente europeu, aqui é o comerciante, aqui é o comerciante, aqui é o agente europeu. Aqui está apresentando os negros lá no continente africano. Notadamente aqui tem as formas de pagamento: cachaça, rum, montila, tabaco, fumo, tecidos, cavalo. Tem uma espécie de... vamos dizer, escambo, mais ou menos isso. Aí chegava no Brasil, você está vendo uma venda de escravos, notadamente você está vendo aí um senhor ofertando nesse leilão um valor por essa mulher e o filho, nem sempre o ocorria assim. Tá aí, olha, uma das características principais do comércio executado no Atlântico durante a época moderna incidiu sobre a troca de trabalhadores escravos africanos com as colônias europeias. Era uma troca por mercadorias, viu, galerinha? A escravidão moderna baseava na troca desses trabalhadores por mercadorias, às vezes produzidas na colônia, às vezes não. Eu vou botar produzidas na colônia. Tabaco, fumo, viu? Fumo. Cachaça. Cachaça. De boa, era apreciado pelos chefes africanos. E depois farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Alguns gêneros daqui, ó, levados para serem trocados lá. De boa? Então, a ideia é acumular real, olha. Os países europeus vão ganhar muito nessa brincadeira. Muita. Notadamente, nessa imagem norte-americana, mostra um mercado de escravos, de negros, e mostra essa escrava implorando para não ser separada do filho. Deu para ver, ó? Um escravo implorando, esses dois escravos aqui chorando e sendo punidos por um capitão do mata e um feitor, como você está vendo na imagem. Belezinha? Dom Renan, deixa R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print dessa parte.
De boa na lagoa. De boa na lagoinha. Vou passar a imagem. Tá aí um comércio de escravos no Pernambuco. Deu para ver, o comércio aí era realizado no meio da rua. No Rio de Janeiro já era um pouco mais organizado, galerinha. Já visto que era realizado, vamos dizer, na Rua do Valongo. Tá aí, em 400 anos, o maior volume de escravos vai vir para o Brasil, como você vê na seta, para a gente fazer umas duas questõezinhas sobre essa temática. Vamos ver lá, ó. O comércio vai ser lucrativo, os escravizados vão vir para regiões espanholas, onde a população nativa vai perecer. Se vem para essas ilhas, o sul dos Estados Unidos, a população nativa pereceu. E no Brasil, as áreas produtoras do açúcar e depois das minas. Tá vendo esse mapazinho mostrando aí o tráfico de escravos realizado, vamos dizer assim, por mais ou menos uns 400 anos. E, notadamente, um volume muito grande deles veio para a terra tupiniquim, a terra Brasilis. De boa? A terra Brasilis. Tá aí mais imagens do tráfico, as várias setas. Falta uma setazinha para São Luís, viu? São Luís vai ser uma das principais áreas, a quarta maior região do Brasil a receber mais escravos vai ser Saint Louis. Saint Louis. Vamos para as questõezinhas? Ah, ainda lá, ó. Os chefes tribais africanos, às vezes monarcas da África, os comerciantes europeus e finalmente aparece os Holanda, olha. Finalmente aparece os Holanda. E como eu lhe disse agora há pouco, o governo holandês, essa semana passada, disse que vai buscar fazer uma reparação econômica dos danos causados pelo longo comércio de escravos que eles lucravam e, claro, vão tentar fazer uma reparação econômica, histórica lá para eles. Tentar fazer. Tá aí mais imagens, o comércio de escravo, fazendo inspeção de um negro. Mais imagens, está aí a compra de um escravo no Brasil, de boa, no Brasil. Portugal, para o Brasil, ó, tem a participação da coroa. Que coroa, tio? O Estado. O Estado português. O governo de Portugal. Havia participação de comerciantes de Lisboa e de outras praças também. Não vá pensar que apenas os comerciantes de Portugal, haviam italianos, o Américo Vespúcio foi um traficante de escravos. Nós vamos ter agentes no Brasil depois, nós vamos ter importantes traficantes. Quando a família real chegar no Brasil, dos homens mais ricos no Rio eram traficantes de escravos, riquíssimos. Aí nós vamos ter os mercadores aqui no Brasil para poder fazer o leilão, vender. E claro, o escravo vai trabalhar para quem? Para o senhor de engenho. Então veja que a quantidade de indivíduos envolvidos, de instituições, é muito grande para a gente jogar a culpa apenas no senhor de engenho. Notadamente, há vários envolvidos aí na escravidão aqui no Brasil. De boa? Dom Renan, meu lindo, deixa R$ 1 aí na tela.
Aure, aure. Vou mostrar aí, olha, o comércio de escravos. Lucro à vista! Ah, papai, é verdade, viu? É verdade. Para a gente fazer 3 questõezinhas sobre essa temática. Eu espero com a participação da galerinha de Canavieira, de Baixa Grande, dos polos. Analise o mapa. Aí você tem aquele mapazinho mostrando o tráfico de escravos por 400 anos. De boa. Por 400 anos. A íntima relação do continente africano com as Américas foi criada no contexto das grandes navegações e do tráfico negreiro. Nesse cenário, mais de 12 milhões de africanos foram enviados como escravizados para as Américas. 40%, quase a metade, para o Brasil. Essa migração forçada é conceituada de... Dois pontos. Olha, eu estava lhe dizendo agora há pouco que a distância, galerinha, de Natal para o continente africano é mais perto do que a distância de Natal para o Acre. Ah, papai! E que é mais perto do que a distância de Natal para o Rio Grande do Sul, tia. Ixi, Maria, é mesmo? É. E que é mais perto do Brasil para a África do que do Brasil para os Estados Unidos. É mesmo, é. Eita, rapaz. Renanzinho, meu gato, meu lindo, deixa R$1 aí na tela. Ok. Vamos lá. Liberou aí, Renan? Show, né? Galerinha, essa migração forçada é chamada de resistência africana? Não. Nós vamos ter uma resistência africana? Vamos. Mas essa migração forçada, como disse o texto, foram enviados como escravizados para a América, não é resistência africana. Nem consciência negra, claro. O Dia da Consciência Negra é a data da morte de Zumbi de Palmares. É a data da morte de Zumbi de Palmares. De boa? E nem o regime do apartheid, o regime da segregação oficial na África do Sul, que acabou na época do meu amigo Nelson Mandela. Não. Tio, posso colocar expansão africana? Agora preste atenção. Preste atenção. Roma conquistou várias áreas na época antiga. Isso foi uma expansão romana. Uma conquista de territórios por Roma. Vou apagar. Vou dar outro exemplo. Portugal, nas grandes navegações, chegou à África, chegou à Ásia e chegou à América. Você chama expansão marítimo comercial portuguesa. Portuguesa. Expansão marítimo comercial portuguesa. Uma expansão é espontânea.
é de você ir conquistar territórios. E você está vendo que não é a África que está se expandindo em conquista de territórios. É uma migração forçada. E uma migração forçada é como a dos judeus da Palestina. Os judeus foram expulsos pelo Império Romano e migraram forçadamente para várias regiões. Ali é a diáspora judaica. E aqui é uma diáspora africana. É uma dispersão forçada, dos africanos. Eu vou botar aqui, ó. Dispersão forçada dos africanos. É uma diáspora. Portanto, letra D de danadinho nessa questão aí, ó. Letra D de danadinho na questão aí de number one. Vamos para a próxima? Escravismo na África. A escravidão na África se deu em moldes diferentes dos praticados no Brasil do período colonial e sofreu intensas transformações com o estabelecimento do tráfico negreiro. Mudou, né? Era diferente do Brasil e vai mudar depois do tráfico. Era comum que aldeias e vilarejos no interior da África fossem atacados e seus habitantes levados como prisioneiros e vendidos como escravos. Escravidão na África, doméstica, islâmica e etc. A escravidão na África portuguesa, não. A escravidão na América portuguesa, que é o Brasil, ó, perdurou por 350 anos, finalizando apenas com a assinatura da Lei Áurea em 88 com a princesa Isabel. Sabe-se hoje que essa forma de trabalho, que forma de trabalho? A escravidão, já havia sido utilizada também no continente africano, como por exemplo, também já havia sido utilizada no continente africano, como por exemplo, interroga, meu amigo Renan, deixa R$1 na tela aí, por favor. Sabe-se hoje que essa forma de trabalho já havia sido utilizada no continente africano, como por exemplo, no uso de asiáticos escravizados? O Xing Ling na costa da mina? Não, galerinha. Nas minas da Costa do Marfim? Não. Na tradição estabelecida pelo Islã de submeter povos cristãos? Não, galerinha, porque a época que o Islã estava se propagando no continente africano, não havia ainda populações cristãs para serem, claro, escravizados. Na submissão de povos de etnias rivais, pode ser. E de culturas inferiores, não. Elimine o culturas inferiores. No comércio realizado pelos árabes, já havia um comércio de escravizados na África, realizado pelos árabes no norte da África e no Mediterrâneo? Aí sim, ó.
Letra D de dado. Letra D de danadinho. Nessa questão aí sobre a escravidão no continente africano antes da chegada do europeu. Letra D. Muito bem, senhora Lara Rocha. Muito bem, senhora Lara Rocha. E em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas, que não são nem ouro, nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha e a de nossos predecessores de termos, em nossa simplicidade, aberta a porta a tantos males. Está aí um rei do Congo no século XVII, consciente aí, olha, do problema do tráfico. Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que havia também a responsabilidade. Gostei dessa questão, velho. É uma questão boa. É uma questão boa. Dom Renan, deixa um real na tela aí, Dom Renan. Vê se a galerinha manda a resposta, Dom Renan. E olha, atendendo resposta. O texto de Garcia lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, mas indicando que também havia a responsabilidade de quem? Dos europeus, que invadiram o continente e introduziram a escravidão? Não. Ele não está jogando a culpa nos europeus. Ele diz assim, ó, e a nós a vergonha a de nossos predecessores de termos com nossa simplicidade aberto a porta a tantos males. A nós. Dos próprios africanos, que haviam participado desde o início da comercialização de escravos. Opa, vou deixar bem aqui em stand-by, ó. Dos colonos americanos, que abriram as portas de novas terras para a entrada de escravizados? Não, galerinha. Dos próprios africanos, que estavam sedentos por metais preciosos como ouro e prata. Olha, galerinha, sedentos por ouro e prata não, porque ele diz, ó, e em lugar de ouro e de prata, de tantos outros bens que se servem de moeda, aqui a moeda é feita de pessoas. Então você está vendo que nem sempre o pagamento é feito em ouro ou prata. Por isso a alternativa é correta. Os próprios africanos haviam participado na comercialização de escravo desde o início. Letra B de bom aluno na questão de número 3. Questão de número 3. De boa? Screwley. Vixe, não sei pronunciar. Screwley. Vamos para a próxima. A coroa portuguesa e outros estados europeus devastaram a África, marcando para sempre a sua história. Estimularam guerras entre seus habitantes e praticaram escambo de produtos manufaturados, aguardente, fumo e tecidos por cativos de tribos rivais. Até o século XIX, enquanto durou a escravidão no Novo Mundo, milhões de africanos foram retirados do continente e encaminhados para os plantations americanos. As plantations, em torno de 5 milhões só para o Brasil, olha.
o Brasil vai receber mais ou menos 40 a 50% dos negros que foram retirados da África e escravizados. Sobre o comércio de escravos no continente africano, é incorreto. Ele quer alternativa incorreta. E Screwley. Ele quer alternativa incorreta, meus pimpolhos. É incorreto. Renan, meu lindo, meu gato. Vamos ver se a galerinha manda a resposta aí para nós, por favor, em italiano. Alternativa incorreta. As pessoas tornavam-se escravas na África principalmente em razão das guerras entre tribos rivais, sendo os capturados reduzidos à condição de cativos. É a letra D. As guerras ocorriam entre os diversos reinos africanos e também entre as diferentes etnias do continente. É verdade. Mas ele quer a alternativa incorreta. Com a conquista árabe de parte da África no século XII, principalmente no norte do continente, o tráfico de escravos e o número de pessoas escravizadas na África diminuíram consideravelmente, voltando a aumentar apenas após a chegada dos europeus. O tráfico e o número de escravizados diminuíram? Falso, galerinha. Vou deixar bem aqui em stand-by, ó. O tráfico negreiro moderno ocasionou transformações na sociedade africana, pois o aumento ou a diminuição da escravidão interna estava relacionado com maior ou a menor demanda externa. É verdade. O uso maior ou menor de escravos no continente africano tinha relação também com a saída de negros escravizados para o continente americano. Na África, o comércio de escravos teve início provavelmente por volta do século II a.C., quando o faraó Sinefru retornou da região da Núbia com milhares de prisioneiros de guerra que se tornaram escravos na época do Egito Antigo. Tio, havia escravos no Egito Antigo? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta. Com a conquista árabe do norte da África, o tráfico e o número de pessoas escravizadas diminuiu? Falso, galerinha. Letra C está incorreto. Letra C está incorreto. De boa? Galera de Canavieira e meu amigo Thalisson de Steel, C de sabido. C de sabido com C cedilha. Sobre o tráfico negreiro consolidado pelos portugueses no Atlântico, colocar verdadeiro ou falso. Eu gosto das questões com verdadeiro ou falso. Coloque V ou F. Sobre o tráfico, os portugueses, comércio atlântico, viu, galerinha? Tráfico, os portugueses, comércio atlântico. De boa, na lagoa. Por isso a presença de escravos de origem islâmica no Brasil, está correto. Por isso, a posteriori, a chamada revolta dos malês, está correto. Marivânia, está correto.
Tcharam. Quem é que não sofre por alguém? Uma lágrima sentida. Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Viver sem ela será o meu fim. Para mandar a sequência, galerinha. V ou F? V ou F? Tcharam, 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 nananana. Tchananana. 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 Vamos lá? Sobre o tráfico negreiro. Garantir o poder da metrópole no Brasil, assegurando a transferência da renda do setor produtivo para o setor mercantil, é verdade. Para a coroa de Portugal, vai ser bom. Por quê? Porque o setor produtivo aqui vai transferir renda para o setor mercantil. Notadamente, o setor produtivo é o açúcar. É o açúcar. E depois o setor mercantil é o comércio, é o tráfico. É vero. Vai assegurar essa transferência? Sim. Reduziu-se ao comércio de africanos entre a África e a América, sem modelar o conjunto da economia, da sociedade e da América portuguesa? Falso. Falso, certamente. Na América, a coroa portuguesa reconheceu a liberdade dos índios. Mas na África, estimulou os negócios negreiros? Olha, isso vai ser com o tempo. A lei da liberdade dos índios é de 1755 com o Pombal. Famoso Marquês de Pombal, aqui para o Piauí, Conde de Oeiras. Vai ser verdade? Vai. Possibilitou a colonização da África como concorrência à colonização do Brasil? Não. Os portugueses não ocuparam o continente africano como fizeram na ocupação do território brasileiro. Lá no máximo eles construíam feitorias, que eram locais onde eles deixavam os escravizados, pegavam eles e vinham vender aqui no Brasil. Então não teve uma colonização de lá como a de cá. Só depois que o Brasil se torna independente é que Portugal volta os olhos para o continente africano. Estimulou um intercâmbio alimentar e de costumes entre a América e o continente africano? Com certeza. Com certeza. Nós temos uma herança cultural dos costumes e alimentar que é contribuinte de África. E daqui para lá também o fora, a cachaça, o fumo, a farinha, a mandioca. Nossos. Questão boa, viu, galerinha? Questão muito boa. Vou passar, meu amigo Thaleson, vou passar. Aí está o tráfico. Nessa imagem você está vendo os negros dentro dos navios negreiros, acorrentados, claro. Está vendo algumas mães que trazem os filhos, de boa. Está vendo esse que vai ser içado, essa moça está chorando a morte, provavelmente de uma pessoa conhecida, que é o tráfico, a travessia. Primeiro, havia uma mistura de etnias diferentes. Ainda assim, havia resistências em alto mar, revoltas. Alimentação basicamente de banana e uma papa. Essa papa era feita principalmente de farinha com água e açúcar. Ixi, Maria! A mortalidade no início era alta, por isso os navios eram chamados tumbeiros. Tumbeiros. Faltava humanidade e o negro era transformado em businesses.
em business, em mercadoria, em lucro? Era, era. Tá aí um resumo da travessia. Eu já lhe disse o nome charmoso dos navios negreiros, velho. Charmoso dos navios negreiros. Vou passar, viu? Botava um pouquinho de rapadura para dar sustância, viu? Para dar sustância. Tá aí, dentro dos navios negreiros, as imagens mostram comerciantes, mostram os negros acorrentados. Tá aí formas de punição que eram realizadas pelos traficantes em alto mar, de várias formas, várias punições. As humilhações aos negros. Aqui no Brasil, olha aí na região das Minas, um comércio de escravos na região das Minas. Geralmente os escravos chegavam muito debilitados e com o tempo, numa espécie de quarentena, eles ganhavam um pouquinho, vamos dizer assim, de corpo para depois ser vendidos. Vamos para a denominação dos negros. Olha, os que chegavam recente do continente africano eram chamados de boçais. Eu sei que lá no interior, boçal é uma pessoa que tem o nariz empinado para frente. Mas era a ideia dos negros que chegavam e não tinham conhecimento do trabalho. Os que já estavam aculturados eram os ladinos, domesticados, incorporados, eram os ladinos, já conheciam a língua, a cultura. Os negros nascidos no Brasil eram chamados de crioulos. Cuidado para não confundir com elite crioula da América Espanhola, que eram os espanhóis nascidos na América, que são os negros nascidos no Brasil. Filhos dos negros com brancos ou índios, mestiços. Nós somos muitos mestiços. Escravo do campo, do eito, é o trabalho na lavoura, é a peleja lá no campo, o plantio, a colheita. Havia escravos domésticos, ficava na casa grande. Geralmente, vamos dizer assim, numa condição de vida, pelo menos de acesso à alimentação e à condição de moradia, melhor do que está na senzala. Escravo de ganho, vivia do artesanato, da venda de cachaça, de leite, capim, quitutes. Quem conhece os tabuleiros das baianas lembra do escravo de ganho. Vou botar bem aqui, ó. Tabuleiros das baianas. Venda de acarajé, lembra? Preto forro, alforriado. Livre, liberto, preto forro, alforriado. Aí alguns eram alugados, geralmente na construção de estradas, de açudes. Eram como se fosse alugado de um senhor para outro, de um senhor para outro. E as amas de leite, utilizadas porque as sinhás não queriam amamentar, e aí às vezes também por causa secou o leite, como diz no interior, né? E aí as negras, as tetas pretas amamentavam com leite branco, mantendo, infelizmente, os preconceitos que o haviam. De boa? Dom Renan, deixa R$ 1 aí na tela, por favor, em italiano.
Não fique triste, não. Ok, ok. Vou mostrar imagens, galerinha. Vou mostrar imagens. Ah, nossa atividadezinha, olha. 3 formas de escravidão existentes na África antes da presença do europeu. Pode-se afirmar que o tráfico potencializou o comércio de escravos africanos? Sim, justifique. Quais os interesses envolvidos nos países europeus durante as grandes navegações? Não, essa questão 3 não está muito atual não, viu, galerinha? Essa questão 4, eu acho que eu peguei um repeteco, era de outra coisa. Deixa eu ver o que é que tem na frente. Tem a questãozinha ainda sobre a temática da escravidão, olha. Associados a diversas atividades importantes na evolução das sociedades américas, os africanos conseguiram impor sua marca nas línguas, cultura e economia, além de participar na composição étnica do Novo Mundo. A sua influência alcançou mais fortemente as regiões do latifúndio agrícola. Comunidades que desenvolveram ocorreu às margens do Atlântico, do Mar das Ilhas, das Antilhas, sul dos Estados Unidos e porções nordeste do Brasil e outras regiões. Uma das contribuições da diáspora, a dispersão forçada, descrita no texto para o continente americano foi, questãozinha do Enem aí, ó. Ele está citando já, galerinha, lá, ó. Ele está citando, olha. Sua marca nas línguas, nas culturas e etc. Notadamente não é o fim da escravidão indígena, nem desvalorização das capitanias hereditárias, nem o declínio da monocultura. Faz é potencializar a produção agrícola. E nem sociedades estamentais. A importância é, claro, uma contribuição é introduzir novas técnicas produtivas. O texto já diz isso, olha. Importantes e variadas na evolução das sociedades. De boa, estamos encerrando aí a questão, a temática sobre a escravidão. Nós vamos voltar com essa temática ainda, uma temática recorrente. E nas próximas semanas eu acho que a gente volta ainda com essa temática em história. Bacana? Um cheirinho, um grande abraço, até o próximo encontro.